Hoje eu vou ensinar como faz esses sapatinhos que eu uso na Laika. É assim, é bem simples, eu só uso nela quando eu vou sair de casa. Assim, dentro de casa eu não uso. Então é assim, mais pra não sujar a patinha dela. Então eu faço bem simples, não tem nada de fita. E para fazer também é bem simples, não tem ponto diferente. Para quem sabe fazer crochê, é bem rápido e bem fácil de fazer. Eu uso aqui para fazer um novelo de 40 metros. E ainda sobrou toda essa quantidade aqui. E deu para fazer os quatro. E eu faço na medida certinha do pezinho dela, que dá certinho. Então, não é todo cachorro que vai servir. Ela é de tamanho pequeno. Eu sei que tem shih tzus maior que ela. Eu já vi shih tzus do dobro do tamanho dela. Ela é do tamanho pequeno, então eu não sei se vai servir. Do tamanho do cachorro que vocês tiverem. Então, vamos ao passo a passo. Essa aqui é a lã que eu comprei para fazer. Ela é toda assim mescladinha. E a agulha que eu estou usando aqui, ela é de 3 milímetros. Então, vocês têm que começar fazendo um nó. Aí vocês podem fazer o nó como preferir. Tem que fazer o nó, porque se não fizer o nó, depois ele se desfaz. Porque, como essa patinha de cachorro, tem que, assim, sempre estar lavando. E para lavar tem que esfregar muito. Então, tem que fazer os pontos bem, assim, firme e bem feito. Porque senão, depois, na primeira lavada, ele já solta. Então, aqui vocês podem fazer como preferir. Eu sempre faço assim, coloco o dedo aqui. Para fazer também tem que ter um pouquinho de noção de como faz crochê. E aí vocês tem que procurar sempre fazer da forma como vocês assim, estão acostumados a fazer. Eu sempre costumo fazer assim. Eu coloco o dedo assim, coloco a lã assim em volta e procuro dar um nó. Aí eu pego a agulha e faço isso aqui. Dou uma volta e aí ele vai fazer esse formato aqui. Aí pega a lã e vai dar um nó. Aí puxa, aí ele fica bem firmezinho. Aí agora aqui eu vou começar com a primeira corrente. Então eu vou fazer 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí quando chegar aqui no 8, eu pego no primeiro ponto que eu fiz e fecho. Aí eu fecho assim ele inteiro. Aí ele vai ficar assim um círculo. Aí essa linha que sobra, eu sempre pego, coloco embaixo aqui. E aí no primeiro ponto, eu já pego ele e já vou fechando. Agora aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Que corresponde a um ponto. Ponto alto. Aí eu faço um laço, pego no círculo e vou fazer um ponto. Aí essa linha aqui que sobra, já vou pegando junto. Fica mais fácil depois para vocês esconder ela. Aí vai ficar 3 pontos assim, fecho com 2. E vai sobrar mais 2. Aí eu fecho total. Aqui eu vou fazer, aqui eu fiz 2 já pontos altos. Então aqui em volta toda eu vou fazer 17 pontos altos. Então aqui eu já tenho 2. Vou fazer o terceiro. Quarto. Então eu vou fazer isso até chegar aqui, que vai dar 17 pontos. Eu vou fazer, daqui a pouco mais eu mostro pra vocês como tem que continuar. Aqui eu já terminei de fazer os 17 pontos, aí ficou assim. Agora para fechar, eu conto no terceiro ponto que eu fiz, no primeiro ponto, eu conto aqui 1, 2, 3. Aqui na ponta eu já fecho com ele aqui, ó. Fecho ele direto e fica assim. Aí a linha que sobrou, aqui eu já fecho ele antes de começar a segunda carreira. Porque ele fica assim incomodando, então eu já pego e fecho. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Já vou passando por baixo aqui, pra esconder. Ele fica bem assim, firmezinho depois. Na hora de lavar, ele não escapa. Então vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vai pegando essa linha que sobrou
e vai passando na parte das costas. Aqui à frente, e na parte das costas vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vai escondendo a lã. Aqui eu já escondi todo o fio, aí ficou assim, ó, olha como fica bem perfeito. Então depois que fizer espaço aqui, agora eu passo para a segunda carreira. A segunda carreira, eu vou começar com 3 correntes. 1, 2, 3. Dou uma laçada e pego no primeiro ponto. O primeiro ponto é aqui e faço outro ponto. E vou fazendo assim até o final. Sempre pego o próximo ponto e faço outro ponto. É ponto em cima de ponto. Sempre assim, toda a carreira, ponto em cima de ponto. Vou fazendo isso até o final agora. Daqui a pouco mais eu mostro pra vocês quando chegar até aqui, na parte final. Então aqui eu já fiz os 17 pontos, e aí fica assim, quando vocês começam a já fazer a segunda carreira, ele automaticamente já vai virando. Olha só como ele vai ficando tipo uma cestinha. Então quando chegar aqui, como tem 17 pontos que eu fiz assim de ponto alto, agora aqui vocês vão ter que aumentar um ponto, vai dar 18 pontos. Então aí vocês aumentam aqui, ó, quando chegar no final. Pega, como ele vai ficar uma abertura aqui assim, olha. Aí pega, vai fazer o ponto aqui em cima, do lado desse outro ponto, ó. Aí dá pra aumentar, vai ficar 18 pontos. Então aqui eu tenho 18 pontos, e agora eu vou fechar essa segunda carreira. Aí eu conto 1, 2, 3, no terceiro eu fecho. Fecho com ponto direto. Aí ele vai ficando assim, já vai dobrando, olha só como fica. Então agora aqui eu vou fazer, da mesma forma que eu fiz essa carreira, eu vou fazer aqui em cima. Então eu começo com 3 correntes. E vou pro próximo ponto e faço outro ponto em cima do outro ponto. 2, 3. E vou fazendo isso até o final. Aí quando chegar lá no final, eu volto aqui com vocês para mostrar como que tem que fazer. Aqui eu cheguei no final, então agora eu vou aumentar mais um ponto. Dou uma laçada e faço o ponto aqui nesse meio aqui, olha. Ele fica essa abertura quando chega no final, aí vocês aumentam aqui, ó, nessa abertura, no meio dessa abertura. Então eu faço mais um, aí vai ficar 19 pontos. E agora eu fecho aqui, conto 1, 2, 3 e fecho. Fecho com um ponto só. E agora eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e faço outra carreira, ponto em cima de ponto, dou uma laçada, puxo, fazer outro ponto, e vou fazendo isso até o final. Quando chegar no final, eu venho mostrar pra vocês. Aqui eu cheguei no final, vou fazer mais um ponto. Então, eu vou aumentar mais um ponto, dou uma laçada e faço outro ponto aqui no meio. E termina aqui. Fazendo um ponto aqui pra fechar. Agora eu vou subir mais 3 correntes e vou começar outra carreira. Mesmo processo, fazer pontos altos. Vou fazer isso até o final, daqui a pouco mais eu mostro pra vocês, quando tiver que fazer a outra carreira. Aqui são 20 pontos que eu já tá com aumento, então são 20 pontos. Aqui eu cheguei no final, e aqui agora eu vou aumentar, então eu vou ficar com 21 pontos. Aumento aqui no meio. E fecho aqui no final. 1, 2, 3. Puxo. E aí fica assim. Então agora na próxima carreira eu vou fazer mais 3 correntes. E vou continuar fazendo o mesmo procedimento.
de ponto alto. Quando chegar no final, eu mostro como tem que fazer. Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco mais eu mostro como tem que fazer. Aqui eu cheguei no final, agora aqui eu não vou aumentar. Eu vou continuar nos 20 e vou fechar nos 20. Então eu vou aqui e fecho aqui, ó. 1, 2, 3, conto 3 pontos e fecho aqui. Não, essa carreira então não teve aumento. Então são 20 pontos. Agora eu vou subir mais 3 correntes e vou continuar fazendo o mesmo procedimento. Segundo ponto alto, terceiro. Vou fazendo isso até o final. Aí no final eu mostro como tem que fazer. Aqui eu cheguei no final e aqui agora eu vou aumentar. Então eu vou ficar com 21 pontos. Aumento aqui no meio. E fecho aqui no final. 1, 2, 3. Puxo. E aí fica assim. Então agora na próxima carreira eu vou fazer mais 3 correntes. E vou continuar fazendo o mesmo procedimento de ponto alto. Quando chegar no final, eu mostro como tem que fazer. Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco mais eu mostro como tem que fazer. Cheguei aqui no final, e agora aqui eu não vou aumentar. Vou ficar nos 21 pontos. Então agora aqui eu vou fechar. Conto 1, 2, 3, no terceiro eu fecho. Então agora aqui tem 21, continuei nos 21, e agora eu vou subir mais 3 correntes. Vou fazer o mesmo procedimento até o final. Ponto em cima de ponto. E daqui a pouco mais eu mostro pra vocês como tem que fazer a parte final dessa carreira. Aqui eu cheguei no final, eu não vou aumentar, vou continuar com a mesma quantidade de pontos, que seria 21 pontos. Então aqui eu vou fechar, 1, 2, 3, no terceiro eu fecho. E agora eu vou continuar essa outra carreira da mesma forma. Fiz 3 correntes, e vou fazer ponto em cima de ponto, até o final. Aí quando chegar no final, eu mostro pra vocês como tem que continuar. Aqui eu cheguei no final, agora aqui eu vou aumentar mais um ponto, então vou ficar com 22 pontos. Aí vocês vêm aqui no meio e aumento um ponto. No total vai dar 22 pontos. Aí eu vou fechar aqui, 1, 2, 3. Agora, eu vou passar, essa aqui é a penúltima carreira, então agora eu vou fazer a última carreira. A última carreira é a mesma quantidade de pontos, então eu vou fazer aqui 3 correntes, iniciando a última carreira, e vou fazer o mesmo procedimento. Ponto em cima de ponto, até o final. Aqui eu cheguei no final, então agora aqui não vai ter mais aumento, são 22 pontos, então eu vou fechar direto. Já fiz os 22 pontos, 1, 2, 3, e fecho aqui no final. São 10 carreiras no total. E agora aqui, para fazer o arremate, eu faço assim, faço uma corrente e puxo a linha, mais ou menos assim. Aí ele fica uma argolinha assim. Aí eu corto aqui. E vou passar essa linha aqui no meio, pra dar um nó. Então eu pego, daí eu puxo. Aí fica assim, com um nó bem firme. Aí essa linha que sobrou, eu vou arrematando aqui assim nas bordas. Pego a agulha, enfio no primeiro ponto e passo a linha. E vou puxando assim. Ele fica um acabamento assim bem bonito, depois nem aparece. Coloco a linha aqui, pego a agulha, passo no outro ponto por baixo.
e puxo a linha com a agulha. Vou fazendo assim até no final. Aí vai ficando assim, esse formato aqui, ó. Daí não aparece que foi feito o arremate aqui em cima. Eu pego a agulha, passo por baixo e vou puxando. Vai ficando assim. Vou fazer isso até o final, aí eu mostro na parte final como eu faço. Aqui eu já passei a lã, então agora quando sobra só um pouquinho aqui, tem que fazer um outro remate para não escapar. Então eu faço novamente, mais uma vez, passo a linha por baixo, mas não vou puxar toda a linha. Eu vou deixar uma argolinha para passar novamente a lã no meio. Agora fica mais difícil porque a lã já está toda desfiada, mas eu sempre procuro usar a agulha. Aí deixo uma argolinha aqui, passo a linha de novo no meio para fazer um outro nó, para ele ficar bem seguro, para não escapar. Aí sobrou mais um pedaço, aí eu faço dois nó. Faço de novo aqui, para ele ficar bem seguro, para não escapar. E puxa. Aí o que sobra, aí corta. Agora eu faço aqui, corte, final. Não tem perigo de escapar. Aí fica assim. Aí ele não fica parecendo que foi feito arremate aqui. Fica bem bonitinho, ó. Aí depois de pronto fica assim. Essa medida que eu faço dá certinho no pezinho dela e não solta quando ela anda. E depois que coloco no pezinho dela, eu sempre coloco um elástico aqui na ponta. Eu uso esse tipo de elástico aqui. Esse elástico aqui é aqueles que amarra dinheiro. É bem baratinho, com 100 unidades eu paguei R$3,90. Eu sempre compro bastante porque às vezes arrebenta, então sempre tem que ter a mais. Aí eu prendo aqui nessa parte de cima do pezinho dela, aqui ó, bem nessa parte aqui. Eu não deixei nenhum espaço aqui, porque como eu usei esse tipo de elástico aqui, fica mais fácil deixar feito assim inteirinho. Então eu coloco o elástico só na hora que eu vou colocar no pezinho dela. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo ensinando como eu faço para colocar no pezinho dela e ela usando. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários, qualquer dúvida. Eu vou deixar também a receita na descrição do vídeo desse sapatinho, a quantidade de pontos em cada carreira. Vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar todinho, passo a passo. E aí, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo. Até mais. Então aqui eu já fiz os 17 pontos, e aí fica assim, quando vocês começam a já fazer a segunda carreira, ele automaticamente já vai virando. Olha só como ele vai ficando tipo uma cestinha. Então quando chegar aqui, como tem 17 pontos que eu fiz assim de ponto alto, agora aqui vocês vão ter que aumentar um ponto, vai dar 18 pontos. Então aí vocês aumentam aqui, ó, quando chegar no final. Como ele vai ficar uma abertura aqui assim, olha. Aí pega, vai fazer o ponto aqui em cima, do lado desse outro ponto, ó. Aí dá pra aumentar, vai ficar 18 pontos. Então aqui eu tenho 18 pontos, e agora eu vou fechar essa segunda carreira. Aí eu conto 1, 2, 3, no terceiro eu fecho. Fecho com ponto direto. Aí ele vai ficando assim, já vai dobrando, olha só como fica. Então agora aqui eu vou fazer, da mesma forma que eu fiz essa carreira, eu vou fazer aqui em cima. Então eu começo com 3 correntes. E vou pro próximo ponto e faço outro ponto em cima do outro ponto. 2, 3. E vou fazendo isso até o final. Aí quando chegar lá no final,
eu volto aqui com vocês para mostrar como que tem que fazer. Aqui eu cheguei no final, então agora eu vou aumentar mais um ponto. Dou uma laçada e faço o ponto aqui nesse meio aqui, ó. Ele fica essa abertura quando chega no final, aí vocês aumentam aqui, ó. Nessa abertura, no meio dessa abertura. Então eu faço mais um. Aí vai ficar 19 pontos. E agora eu fecho aqui, conto 1, 2, 3 e fecho. Fecho com um ponto só. E agora eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e faço outra carreira, ponto em cima de ponto, dou uma laçada, puxo, fazer outro ponto, e vou fazendo isso até o final. Quando chegar no final, eu venho mostrar pra vocês. Aqui eu cheguei no final, vou fazer mais um ponto. Então, eu vou aumentar mais um ponto, dou uma laçada e faço outro ponto aqui no meio. E termina aqui. Fazendo um ponto aqui pra fechar. Agora eu vou subir mais 3 correntes e vou começar outra carreira. Mesmo processo, fazer pontos altos. Vou fazer isso até o final, daqui a pouco mais eu mostro pra vocês, quando tiver que fazer a outra carreira. Aqui são 20 pontos que eu já tá com aumento, então são 20 pontos. Aqui eu cheguei no final, e aqui agora eu vou aumentar, então eu vou ficar com 21 pontos. Aumento aqui no meio. E fecho aqui no final. 1, 2, 3. Puxo. E aí fica assim. Então agora na próxima carreira eu vou fazer mais 3 correntes. E vou continuar fazendo o mesmo procedimento de ponto alto. Quando chegar no final, eu mostro como tem que fazer. Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco mais eu mostro como tem que fazer. Aqui eu cheguei no final, agora aqui eu não vou aumentar. Eu vou continuar nos 20 e vou fechar nos 20. Então eu vou aqui e fecho aqui, ó. 1, 2, 3, conto 3 pontos e fecho aqui. Não, essa carreira então não teve aumento. Então são 20 pontos. Agora eu vou subir mais 3 correntes e vou continuar fazendo o mesmo procedimento. Segundo ponto alto, terceiro. Vou fazendo isso até o final. Aí no final eu mostro como tem que fazer. Aqui eu cheguei no final e aqui agora eu vou aumentar. Então eu vou ficar com 21 pontos. Aumento aqui no meio. E fecho aqui no final. 1, 2, 3. Puxo. E aí fica assim. Então agora na próxima carreira eu vou fazer mais 3 correntes. E vou continuar fazendo o mesmo procedimento de ponto alto. Quando chegar no final, eu mostro como tem que fazer. Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco mais eu mostro como tem que fazer. Cheguei aqui no final, e agora aqui eu não vou aumentar, vou ficar nos 21 pontos. Então agora aqui eu vou fechar. Conto 1, 2, 3, no terceiro eu fecho. Então agora aqui tem 21, continuei nos 21, e agora eu vou subir mais 3 correntes. Vou fazer o mesmo procedimento até o final. Ponto em cima de ponto. E daqui a pouco mais eu mostro pra vocês como tem que fazer a parte final dessa carreira. Aqui eu cheguei no final, eu não vou aumentar, vou continuar com a mesma quantidade de pontos, que seria 21 pontos. Então aqui eu vou fechar, 1, 2, 3, no terceiro eu fecho.
E agora eu vou continuar essa outra carreira da mesma forma. Fiz 3 correntes. E vou fazer ponto em cima de ponto. Até o final. Aí quando chegar no final, eu mostro pra vocês como tem que continuar. Aqui eu cheguei no final. Agora aqui eu vou aumentar mais um ponto. Então vou ficar com 22 pontos. Aí vocês vêm aqui no meio e aumento um ponto. No total vai dar 22 pontos. Aí eu vou fechar aqui, 1, 2, 3. Agora, eu vou passar, essa aqui é a penúltima carreira, então agora eu vou fazer a última carreira. A última carreira é a mesma quantidade de pontos, então eu vou fazer aqui 3 correntes, iniciando a última carreira, e vou fazer o mesmo procedimento. Ponto em cima de ponto, até o final. Aqui eu cheguei no final, então agora aqui não vai ter mais aumento, são 22 pontos, então eu vou fechar direto. Já fiz os 22 pontos, 1, 2, 3, e fecho aqui no final. São 10 carreiras no total. E agora aqui, para fazer o remate, eu faço assim, faço uma corrente e puxo a linha, mais ou menos assim. Aí ele fica uma argolinha assim. Aí eu corto aqui. E vou passar essa linha aqui no meio, para dar um nó. Então eu pego e daí eu puxo. Aí fica assim, com um nó bem firme. Aí essa linha que sobrou, eu vou arrematando aqui assim nas bordas. Pego a agulha, enfio no primeiro ponto e passo a linha. E vou puxando assim. Ele fica um acabamento assim bem bonito, depois nem aparece. Coloco a linha aqui, pego a agulha, passo no outro ponto por baixo e puxo a linha com a agulha. Vou fazendo assim até no final. Aí ele vai ficando assim, esse formato aqui, ó. Daí não aparece que foi feito o arremate aqui em cima. Eu pego a agulha, passo por baixo e vou puxando. Vai ficando assim. Vou fazer isso até o final, aí eu mostro na parte final como eu faço. Aqui eu já passei a lã. Então, agora, quando sobra só um pouquinho aqui, tem que fazer um outro remate para não escapar. Então, eu faço novamente, mais uma vez, passo a linha por baixo, mas não vou puxar toda a linha. Eu vou deixar uma argolinha para passar novamente a lã no meio. Agora fica mais difícil porque a lã já está toda desfiada, mas eu sempre procuro usar a agulha. Aí deixo uma argolinha aqui, passo a linha de novo no meio, para fazer um outro nó. Para ele ficar bem seguro, para não escapar. Aí sobrou mais um pedaço, aí eu faço dois nó. Faço de novo aqui. Para ele ficar bem seguro, para não escapar. E puxa. Aí o que sobra, aí corta. Agora eu faço aqui, corte, final. Não tem perigo de escapar. Aí fica assim. Aí não fica parecendo que foi feito arremate aqui. Fica bem bonitinho, ó. Aí depois de pronto fica assim. Essa medida que eu faço, dá certinho no pezinho dela e não solta quando ela anda. E depois que coloco no pezinho dela, eu sempre coloco um elástico aqui na ponta. Eu uso esse tipo de elástico aqui. Esse elástico aqui é aqueles que amarra dinheiro. É bem baratinho, com 100 unidades eu paguei R$3,90. Eu sempre compro bastante porque às vezes arrebenta, então sempre tem que ter a mais.
Aí eu prendo aqui nessa parte de cima do pezinho dela, aqui, ó, bem nessa parte aqui. Eu não deixei nenhum espaço aqui, porque como eu usei esse tipo de elástico aqui, fica mais fácil deixar feito assim inteirinho. Então eu coloco o elástico só na hora que eu vou colocar no pezinho dela. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo ensinando como eu faço para colocar no pezinho dela e ela usando. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários, qualquer dúvida. Eu vou deixar também a receita na descrição do vídeo desse sapatinho, a quantidade de pontos em cada carreira. Vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar todinho, passo a passo. E aí, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo. Até mais.